Boa. Quando a gente fala de uma mentalidade forte, a gente precisa entender o estágio da vida que a gente está. Isso aqui é a primeira coisa que eu tenho para falar. Muito provável, todas as vezes que você se sentiu frustrado na vida, foi porque você tomou decisões ou se colocou em situações que você ainda não estava preparado para aquilo, ou o passo foi maior do que a perna. Não é verdade? Então, essa falta de clareza do momento atual de vida, ela acaba mais perturbando a mente do que levando a gente para um lugar de construção. Então, a primeira pergunta que eu quero que você faça para você mesmo agora é: em que lugar ou estágio da minha vida eu me encontro? E você vai estar normalmente em três estágios diferentes. Ou você vai estar no estágio da sobrevivência, que é quando você dá o teu 100% só para a água não te levar embora. E é um estágio que você vai ter que fazer guerra, é um estágio que você vai ter que romper, é um estágio que talvez você olhe para a situação e se fala assim, não tenho o que precisa, não dou conta de tudo isso, não sou capaz, mas não paro. Isso aqui é o estágio da sobrevivência. O segundo estágio é o estágio da manutenção. Talvez você está num lugar na tua vida que você conquistou algumas coisas, você fez alguns resultados, você construiu alguns alicerces e hoje você está fazendo manutenção disso. E o terceiro estágio é do crescimento. O crescimento é onde você não sabe como explicar, mas as coisas estão acontecendo. É porque você já passou do estágio da sobrevivência, você saiu do estágio da manutenção e hoje você está fazendo algo maior do que você imaginava. Você consegue se identificar em áreas diferentes da sua vida nesses três pontos? Talvez hoje a tua questão emocional está na sobrevivência, mas os teus treinos estão na manutenção e o teu trabalho está, tipo, crescimento. A gente precisa entender uma segunda parte, então, aqui, além de você entender em que estágio da vida você está agora, é quais são as caixinhas que você está separando as coisas. E eu gosto muito de entender a vida de forma integral e sistêmica. Eu não escolho uma área para desempenhar agora. Eu entendo que eu tenho uma vida. Essa vida ela envolve dezenas de coisas que, se você pode anotar aí comigo. Estou falando da tua vida espiritual, estou falando da tua vida emocional, estou falando da tua vida mental, estou falando da tua vida financeira, estou falando da tua vida intelectual, estou falando da tua vida profissional, estou falando da tua vida conjugal, estou falando da tua vida com os teus filhos ou com os teus pais, estou falando da tua vida no aspecto do quanto você serve à sociedade hoje, o serviço, isso aqui é extremamente importante. Então, quando você começa a entender essas caixinhas, você começa a olhar e falar, cara, tem áreas que eu estou aqui sobrevivendo, mas assim, com a água tampando o meu nariz. Como que eu faço para ajustar isso? Talvez essa seja sempre a maior pergunta. Como? Mas talvez o como tá vindo antes do o quê. O que eu preciso melhorar na minha vida? Talvez hoje um desequilíbrio emocional, uma falta de inteligência emocional está impactando na tua vida financeira, na tua vida intelectual e nos teus relacionamentos. Então é você entender o que você precisa melhorar hoje. A maioria dos meus alunos que faltam em treino é porque eles não conseguem ter uma agenda funcional. Então eles perdem o horário. E aí, o que está por trás de... Não falei o nome de ninguém, teve gente se acusando sozinha aqui. Só que aí talvez perde o horário para o treino, perde o horário para o trabalho, perde o horário para qualquer outra coisa que vai fazer na vida. A gente precisa encontrar o que está fazendo esse tipo de coisa acontecer na nossa vida. Então, trazendo esse pano de fundo, em que momento da vida você se encontra hoje? E por que isso aqui é importante? Eu treino em alta performance há 10 anos.
Você que decidiu que 2024 vai ser o seu ano fitness, você pode se comparar aos meus resultados? Não. Se eu olhar para aquilo que você se dedica há muito tempo e que você tem se tornado cada vez melhor no que faz, e eu me comparar com o que você faz, eu vou me frustrar. Então, primeiro pilar para uma mentalidade forte: anule e evite comparações. Isso aqui em todo e qualquer ambiente que você está. No lugar das comparações, defina pessoas que te inspiram. E a maior diferença é que quando você entende que a pessoa está no lugar de inspiração e não no lugar de comparação, você vai procurar saber os passos que ela deu ao longo de todo o tempo que ela está se projetando a viver aquilo, o quanto ela passou, o quanto ela superou, o quanto ela se autodisciplinou para chegar lá. Porque o nível da comparação é, a pessoa tem aquele resultado, eu quero, mas eu não estou olhando para o quanto ela se dedicou àquilo. E aí eu só não tenho o resultado que ela tem, porque eu não estou passando pelos processos que ela se dedicou a passar, e eu acho que a minha vida não faz sentido, eu acho que eu não sou bom o suficiente, e aí acontece aquele efeito de galho em galho, de galho em galho, porque nós somos ótimos em encontrar boas referências para se comparar, mas na hora de encarar os processos não somos tão bons. Por quê? Muitas das vezes a comparação não está conectada com aquilo que realmente faz sentido para nós. Tá claro até aqui? Você consegue olhar para três lugares, três espaços diferentes da tua vida e falar: eu estou trazendo comparação para isso e eu preciso converter para inspiração. Se você puder, escreve coisas que você tem se comparado. E aqui eu estou num lugar seguro, eu posso compartilhar. A Pri, ela passou por uma cirurgia, estava entre a vida e a morte e teve muito sangramento. E para a fase da maternidade que ela está, sangramento anula a produção de leite materno. E aí ela está amamentando com dificuldade, está voltando a amamentar, né? A gente está aí com 50 dias pós-cirurgia. E a gente estava numa conversa e a gente se deparou com a comparação que estava fazendo ela sofrer, porque as amigas dela que estão amamentando, que estão na fase ali pós-natal agora, existe pós-natal? Não, né? Pós-natal é ano novo. Ho, ho, ho. É pré-natal, meu Deus. Esquece essa parte. Pós-puerpério. Pós-porpério, Ju, muito obrigado. E ela tava chorando, porque ela tava falando assim, cara, todas as minhas amigas estão amamentando e eu não tô conseguindo. E ela tava se sentindo uma péssima mãe, frustrada com a maternidade por causa disso. E aí eu comecei a trazer outros pontos que acho que ela ficou mais brava comigo. Que eu falei, legal, você tem o direito de estar no teu lugar de sofrimento, mas primeira coisa, teu filho está saudável, ele está crescendo, ele está ganhando o peso que precisa. Então, peraí, é uma questão da saúde do nosso filho ou uma satisfação sua de fazer isso? Aí a gente entrou no lugar de entender o que estava acontecendo. É uma satisfação minha. Tá tudo bem ser ou não ser, mas precisa entender o motivo real daquilo. Aí eu falei, agora, vamos comparar também os privilégios? As suas amigas que estão amamentando, elas têm babá noturno? As suas amigas. E eu comecei a trazer vários privilégios que a gente trabalha há 18 anos para ter. Ela falou: não tem. Ah, não. Ah, eu falei: é fácil. Isso aqui é para todos nós agora. É fácil a gente ir para um lugar de comparação que vier o vitimismo na nossa vida. Porque eu crio linguagem para não chegar onde eu tenho que chegar. E agora, se você começar a gerar comparação daquilo que você tem de melhor com as pessoas, será que você também vai conseguir exercer aceleração dos seus resultados? Será que você consegue hoje olhar e falar assim, eu preciso romper com essa mentalidade de comparação em algumas áreas da minha vida? Então, quando você pega uma inspiração, a inspiração vem do processo que a pessoa passou para chegar lá, ou que ela está passando. Então, a gente está aqui hoje como Role Flow, eu estava fazendo uma análise
Nós estamos agora, o nosso aplicativo está ativo em 14 países do mundo. Uau, que legal! Muito legal. Das 5 da manhã às 10 da noite. E aí o cara que está falando, cara, eu quero isso, será que ele está disposto a acordar antes das 5 da manhã todos os dias? Amanhã é feriado, meu despertador toca 4h40, minha primeira agenda, 6 da manhã, segunda agenda, tô lá com o Lucas em Campinas. Aproveito para fazer tempo de família. E eu vou falar isso aqui também sobre a gente aproveitar as oportunidades. Sexta-feira, a galera falou assim: vamos emendar o feriado? Eu falei: não, o nosso descanso não é agora. Eu amo uma frase do Kobe Bryant, um multicampeão da NBA, e ele falava muito assim: essa frase você tem que anotar. Descansa no fim. A gente tem que aprender a descansar no fim. Então, se você não concluiu o que você se propôs a fazer, não descansa. Ah, guerreira, mas eu tô cansado. Você não tá cansado, você tá com preguiça ou a procrastinação tá batendo em você. Beleza? Então, primeiro ponto, entenda o momento de vida que você está em áreas diferentes. Segunda questão, elimine todo e qualquer tipo de comparação na sua vida. Terceiro ponto, anota isso aqui, é muito importante, identidade. Para você ter uma mente forte, você precisa ter uma identidade estabelecida. E identidade, eu trago ela como você exercer tanto traços de personalidade que você acaba se tornando aquilo. Você pode perceber que algumas coisas que você carrega hoje como traço de identidade são coisas da tua personalidade que alguém ao longo da tua vida fala que você é. Sim ou não? Então, o que eu quero explicar para você hoje é que identidade você treina até ser. Eu dou esse exemplo há muito tempo, mas no meu primeiro ano de casamento, nossa, agora eu vou poder falar porque ela entrou. A Pri acabou de entrar bem na hora que eu ia falar de um negócio aqui. Deixa ela entrar e aí a gente vai. Baby, abre a câmera aí, por favor. Quer dizer, se estiver amamentando ou fazendo alguma coisa desse tipo. Mas eu tô contando aqui, amor, sobre o nosso primeiro ano de casamento. Tô contando, eu ia começar a contar agora. Quando eu chegava em casa e eu tirava um pé do calçado na escada, o outro na sala, a camiseta na cozinha e cada coisa estava num canto e a desorganização ela imperava. E a Pri, por outro lado, uma pessoa muito mais organizada, muito mais consciente, guardava as coisas no lugar e, enfim. Com um ano de casamento, é óbvio que as divergências foram tão grandes que ela cutucou com um pedido assim: eu não aguento mais, eu quero me divorciar. E eu falei: uau, o que que eu faço da minha vida agora? Mas esse foi um momento muito importante que eu aprendi essa frase: treine até ser. E eu comecei a colocar uns padrões que eu queria atingir de identidade na minha vida. Eu sei que isso aqui parece loucura, mas os teus traços de identidade são coisas que você repete há muito tempo e por isso que define quem você é. Mas você pode mudar isso. Depende do quanto você está a fim de se tornar aquilo que você quer se tornar. Então, eu lembro que eu falei assim, cara, eu preciso ser alguém mais organizado. E eu comecei a estudar traços de pessoas organizadas. Qual que é o padrão de comportamento de pessoas organizadas? Isso aqui é um processo para a vida inteira, tá, galera? Amor, hoje eu sou mais organizado do que antes? Boa. Às vezes tem alguém que bagunça as minhas coisas até, né? Mas ok. Com dois filhos em casa é diferente, né? Mas olha só, eu falei, eu quero me tornar alguém mais organizado. Como que eu faço? Você tá vendo que eu não tô falando assim, eu quero organizar mais a minha casa? Eu não tô falando a ação do que eu quero fazer. Eu tô falando aquilo que eu quero me tornar.
Porque muitas vezes a gente está muito preocupado no campo do fazer e do ter. Então a gente faz coisas para ter resultados. E isso a longo prazo não necessariamente define uma transformação na tua vida. Quando eu estou falando aqui, eu quero ser mais organizado, eu estou trazendo um padrão de que eu me torno isso. E não que eu tenho um padrão de execução de coisas. Então, qual que é a diferença? Quando você entende aquilo que você quer se tornar, você não está mais correndo atrás de um resultado. Você está correndo atrás de uma transformação pessoal. Então, você olha muito mais para o padrão de comportamento que você tem do que necessariamente do resultado que você tem. Por quê? Vamos pegar agora o nosso lance do fitness aqui. Você pode perder 10 quilos rapidamente, 2 semanas, 21 dias. Perca 10 quilos em 21 dias. Você pode fazer isso. Déficit calórico, aumenta o gasto calórico e, cara, você vai ter isso. Passou os 21 dias, e aqui eu acho que ninguém nunca viveu isso, mas você conhece alguém que já viveu. Passou os 21 dias, ganha 12 quilos em 2 semanas. Você já viu o famoso efeito sanfona? Por quê? São ações radicais que não geram transformação. Elas buscam um resultado de curto prazo. É errado o curto prazo? Não acho que seja errado. Porém, o teu resultado ele tem que ser consistente. Para ser consistente não é sobre ação, aquilo que você busca, aquilo que você se torna. Então, o que que é melhor? É você se tornar saudável e a médio prazo você ter os seus resultados que depois você não perde, ou você perder 10 quilos com métodos que não são saudáveis. Você consegue entender isso, galera? Tá fazendo sentido? Então agora eu preciso que você escreva quem eu quero me tornar. E o quem eu quero me tornar é muito num padrão de traços de identidade. Por exemplo, eu quero me tornar alguém amoroso. Eu quero me tornar alguém generoso. Eu quero me tornar alguém disciplinado. Eu quero me tornar alguém organizado. Você precisa olhar hoje e falar assim: o que eu quero me tornar? Para os seus resultados de vida, o que você busca? O que você precisa se tornar? Qual é o padrão de comportamento que você precisa obter? Uma vez que você escreve isso, você precisa olhar e falar assim, cara, pessoas disciplinadas, elas organizam uma agenda. Pessoas disciplinadas, elas não colocam muita coisa nessa agenda. Pessoas disciplinadas entendem que fazer menos para obter mais resultado é o segredo para o sucesso. Então, outro ponto aqui para você ter uma mentalidade forte. Desocupa o teu HD. Você está armazenando muita coisa na sua cabeça. Você precisa ser seletivo no que você vai permitir habitar na tua mente agora. E tá tudo bem. Quebra agora com você mesmo a síndrome do super-herói. Você não é super-herói, eu não sou super-herói. Não existe um super-herói. E se você for olhar para as pessoas mais bem-sucedidas perto de você, são pessoas que fazem pouca coisa e elas têm grande resultado. Porque elas não perdem tempo se preocupando. Então, talvez um HD muito cheio hoje, ele gera mais preocupação em você do que resultado, não é verdade? Seja bom em poucas coisas, depois se agrega mais valores. Quantas vezes você escreveu no papelzinho que você ia fazer 10 coisas novas no teu ano, você colocou 12 metas e aí, por estatística, 87% dos seres humanos que escrevem uma lista de ano novo param até o dia 27 de janeiro. Só um detalhe, tá?
Menos de 30% dos brasileiros têm o hábito de criar uma lista de objetivos a cada ano novo. Desses 30%, galera, entendo que menos de 3% passam de um trimestre. Por quê? É muita coisa. É muita coisa. Então, eu preciso que você comece a eliminar coisas agora aí de você. Bora. Começa a tirar. Você precisa gerenciar o teu fluxo de trabalho, você precisa ter controle da tua própria vida. Quando eu falo fluxo de trabalho, é de execução. Você não pode estar na correria desenfreada da vida. Gente, eu estou falando isso porque se você está nessa fase da sua vida agora, você precisa se organizar rapidamente. Porque se você, quando as pessoas te perguntam como é que você está e a tua primeira resposta, estou na correria, eu preciso te falar que você está à beira de um burnout. Olha só o que eu estou falando. Se você consegue responder uma pergunta de como você está, falando que está na correria, você está a alguns passos de um burnout se você já não estiver dentro dele. Você precisa olhar para você. Tá tudo bem parar, gente. Tá tudo bem tirar coisas. Tá tudo bem falar assim, essa meta não é para agora. Porque se ela não fizer sentido de verdade, não é para agora. E deixa eu te falar sobre a minha vida nesse aspecto. Eu comecei o ano e eu falei assim, dia 24 de novembro eu vou correr o Ironman, África do Sul, vai ser incrível, blá, 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 bibibi. Primeira coisa, o pastor Teófilo colocou Maratona Dunamis dia 23 de novembro, ou seja, não dá para estar aqui no Brasil dia 23 e correr um Ironman no dia 24. Eu falei, muda, beleza. Primeira coisa, eu tive que adaptar já todo o meu ano, todo o meu planejamento, eu já tive que adaptar ali no primeiro mês. Porque hoje, para mim, faz muito mais sentido estabelecer a cultura de uma Dunamis Farm Trail Run do que eu obter um resultado para mim apenas, que é correr um Ironman. É importante? Super. Mas eu entendi o que era prioridade. Aí, olha só, galera. Pum, fui lá, me inscrevi para a Maratona de Porto Alegre. Falei, vou correr minha maratona, 42 quilômetros, em 3 horas. Estou treinando. Pau, 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 pau. O que que acontece agora com as chuvas lá no sul? Adia a prova. Ela foi para setembro. E eu tô falando assim, cara, não vai ter clima para setembro. Se for para viajar para lá, é por outros motivos. Adapta de novo. Só que eu tô entendendo comigo qual que é a temporada, qual que é a fase. Eu tô me perguntando, eu tô me analisando para eu não entrar num looping de achar que andar para trás é ruim, é errado. E quando eu vou andar para trás, já falaram para você que você não pode ter plano B. Você já ouviu isso quantas vezes? E justamente por isso é que você nunca focou no plano A. A verdade é que você tem que ter um objetivo de quem você quer se tornar, você tem que ter uma clareza daquilo que você quer viver, e quando você tem objetivo A, clareza A, expectativa A, você usa o plano de A a Z para se tornar isso. O plano A não deu certo, vai para o B. O B não deu certo, vai para o C. Só que aí não é pulando etapas e desistindo da sua vida. É entendendo os processos. Se você sabe que o método que você está usando para algo hoje não é o eficiente, você vai continuar até quebrar no meio? Ou você vai procurar um método eficiente? Tá fazendo sentido, galera? Então pega agora que eu vou. Tô destravando a metralhadora, só que agora eu vou soltar rápido, tá? Então eu preciso que vocês foquem muito nisso aqui. Você precisa, nesse exato momento, reunir todos os itens que ainda você precisa trazer clareza para você. O objetivo que você quer alcançar, aquilo que você quer se tornar. Você precisa reunir informações agora. Isso é urgente. As metas precisam estar claras para você. E o que que eu amo de paixão em relação a metas? O número? Não. Eu não sou o cara que olha para os números da meta.
Eu olho para o padrão de comportamento que tem que ser gerado para conquistar a meta. Um número não vai trazer para você o sucesso, mas você tem indicadores que apontam se os teus comportamentos estão ideais, satisfatórios, faz todo sentido para você. Então, vamos lá. Todos vocês que passaram em call comigo para entrar no Roll Flow, um dia eu falei para você, os teus objetivos têm que estar claros. Porque se os teus objetivos não estiverem claros, como que você vai ter indicadores que apontam se os teus comportamentos são satisfatórios? Beleza? Você precisa coletar o máximo que você puder agora de informação sobre aquilo que você realmente quer. Então, qualquer ciclo aberto na tua vida agora deve estar escrito. Você tem que escrever num lugar limpo e organizado, visível. Não confia na tua memória. Acho que isso aqui deveria ser o primeiro ponto de uma mentalidade forte. Não confie em tua memória. Crie campos de anotação para tudo o que você quer fazer e se tornar. A tua memória, ela é curta e ela depende do teu estado emocional. Beleza? Bora. Então faz o seguinte, escreva tudo que está em aberto aí, num lugar limpo e organizado. Outro ponto importante, centraliza isso num lugar. A Renata mandou o que aqui? Nem tem como eu confiar na minha memória. Galera, é difícil. Se você lembrou agora que tem que fazer algo, já é anota, programa. Hoje tem celular, tem Notion, calendário Google, tem dezenas de coisas que a gente pode usar. Eu tenho a Carol, por exemplo, na minha vida. Guerreiro, você precisa dar uma atenção naquela mensagem lá e tal. Mas isso eu trouxe até pro Holy Flow mesmo. Eu dou liberdade para a Ju me cobrar as coisas. Por exemplo, eu trago eu tenho um assistente pessoal hoje porque eu não confio na minha memória. E eu sei que para aquilo que eu tenho que executar, para o tamanho do chamado que eu tenho hoje, eu preciso de pessoas e ferramentas do meu lado que vão me ajudar nos processos. Eu estou entendendo qual o método que faz sentido para mim. Beleza? Embora muitas vezes o meu método deixe alguém de cabelo em pé, não é mesmo, Ju? Obrigado, é só o começo. Vamos lá. Então, reforçando, esvazie esses locais constantemente também. Então, assim, ó, não é só você começar a escrever o teu caderninho de objetivos. É começar a dar o check nos objetivos concluídos. Então, para isso, eu preciso que você anote três coisas agora. O que você quer, por que você quer e como você vai conseguir. Quando você consegue trazer resposta para essas três perguntas, você mata muitos problemas da sua vida. O que eu quero de verdade? Por que eu quero isso de verdade? Agora sim, como que eu vou fazer isso? Quando você terminar de anotar isso, no que, você vai puxar duas setinhas. Primeira setinha, quando eu quero isso? Segunda setinha, quanto disso eu quero? Então, exemplo, eu quero correr, tá bom, quero correr 5 quilômetros. Qual o dia que você quer finalizar esses 5 quilômetros? Em quanto tempo você quer fazer 5 quilômetros? Você precisa ter clareza para isso. Uma vez que você traz essa clareza, o processo, o como, ele fica muito mais fácil. Porque se você vira para o seu coach, por exemplo, e fala assim, olha, eu tenho 6 meses para me preparar para uma meia maratona. É um protocolo. Se você vira e fala assim, eu tenho 8 meses para me preparar para uma meia maratona que eu quero fazer em 1h50. É outro protocolo. Clareza. Isso você precisa para todas as metas da sua vida. E aí vai lá e esvazia. Você precisa tirar, sabe? Não é ficar armazenando post-it lá no teu espelho. Isso é temporário. Vai, trouxe clareza, executa, troca. Trouxe clareza, processo, execução, troca. Beleza? Galera,
Tá fazendo sentido? Eu preciso que vocês devolvam aqui comigo. Sim? Beleza. Então você vê que tem bastante passo prático aí para você, tá? Não perde a visão disso. Outra coisa, os teus processos têm que estar bem claros para você. Então eu vou reforçar com três perguntas. O que é isso que eu quero? Isso que eu quero é executável? E em quanto tempo eu demoro para executar? E aí, isso aqui é muito sobre agenda diária, tá? Às vezes você está querendo colocar mais coisas no seu dia que deve. E aí você não está nem executando aquilo que você se propôs, muito menos como se propôs a executar. Então não faz nenhum nem o outro. Cara, desacelera. E aí aqui eu vou pegar a receita do recordista mundial de maratona, o Kipchoge, e perguntaram para ele qual o segredo de correr uma maratona de 42 quilômetros em 1 hora e 59. E ele falou assim: eu uso uma vitamina que me dá superpoderes. Anota essa vitamina. N-A-T-I-O. Vitamina não. Você precisa aprender a falar não. Quer ter uma mentalidade forte? Aprenda a falar não, sabendo que você não vai ofender as pessoas. Você não pode entrar numa crise de rejeição porque está falando não para alguém ou para algum processo. Beleza? É executável? Seja realista. Não cria uma historinha bonita na sua cabeça para contar para você mesmo para se frustrar depois. Seja realista. Sabe aquela história? Esse ano eu vou guardar X mil reais para tal coisa. Mas, tipo, só Jeová Jireh na causa. Você precisa ser realista. Óbvio, você pode contar com um milagre na tua vida? Com certeza. Daqui a pouco eu vou anunciar uma novidade. Não, não vou. Eu vou esperar mais. Preciso de mais insumos. Mas a gente está vivendo isso. Bom, deixa eu continuar aqui, que senão eu vou. É, vamos lá. Revisão constante. Cara, se você não tiver revisão constante dos teus processos, dificilmente você vai conseguir entender a tua evolução. Então você vê que uma mente forte, ela é feita de pequenas decisões diárias, não é nada extraordinário, mas é aquilo que eu sempre falo. O simples bem feito a longo prazo te leva para lugares que poucas pessoas chegam. Beleza? E agora indo para o final, galera. Você precisa. Isso aqui assim. Como que eu posso falar isso? É, não tem um mais importante, um menos importante aqui, mas isso aqui é muito importante. Ambiente e pessoas. Gente, ambiente e pessoas. Você já percebeu que em determinados lugares você é uma pessoa e em outros lugares você não consegue ser aquela pessoa? Que o ambiente é pesado, o ambiente é carregado, o ambiente fala de outras coisas. Eu preciso que você entenda em que ambientes você está convivendo e o quanto de verdade você tem que se envolver com aquilo. Então, às vezes, no teu ambiente de trabalho, o teu estresse nem é por causa da tua demanda de trabalho, é pelo envolvimento emocional com as pessoas que estão lá. E aí, quando a gente está falando de ambiente e pessoas, aprenda a fechar a tua porta e fazer o que tem que ser feito. Existem lugares que você não foi chamado para fazer amiguinhos, você foi chamado para dar resultado.
faça o que tem que ser feito. Ambientes e pessoas. E talvez você está com pessoas que você poderia estar muito mais flexível, muito mais conectado, só que ao invés disso você está esperando mais resultado do que compaixão. Cara, realinha a órbita. E deixa eu te falar como eu aprendi isso. Eu não sei se você percebeu, mas o tempo todo eu estou contando sobre a minha vida. Então, quer dizer, isso aqui não é uma historinha de um livro. Eu estou falando de processos que eu vivi. Eu entendi, fazendo um curso, uma formação de orador e palestrante, e tinha um exercício muito simples. Cara, eu vou sair daqui com a técnica perfeita para falar para as multidões. Galera, correndo para o propósito, tá no forno, tá? É... Ihu! Nossa. Bom, deixa eu voltar para cá. Eu tava lá no curso e eu falei, cara, vou pegar a técnica perfeita aqui de oratória, vou entender aqui as entonações, vou. Cara, tava pronto para tipo, vou sair daqui devorando tudo. Primeiro exercício. Escreva três pessoas que você se comunica bem. Escreva três pessoas que você se comunica mal. Três pessoas que eu me comunico bem. Fácil. Escrevi lá, amigos, pessoas, os nomes. Escrevi cinco. Pessoas que você comunica mal. Primeiro, minha mãe. Segundo, minha esposa. Eu falei, peraí, tá errado. Eu tô dando o melhor para os de fora e tô dando as migalhas para o de dentro. Eu preciso converter esse sistema na minha cabeça. E aí, eu não sei se você já percebeu, mas as pessoas que estão mais próximas de você, nos ambientes que deveriam ser os mais favoráveis, na maioria das vezes eles estão mais hostis e reservados. Você abre muito mais teu coração para pessoas que não deveria. Você está dando oportunidades muito mais para pessoas que não deveria. Você está gastando energia muito mais com ambientes que não deveria. Quer ver um exemplo disso? Talvez você passe muito mais tempo preocupado com os problemas da tua empresa que os problemas do teu coração. E aí, eu duvido, aqui eu coloco minha mão no fogo pelo que eu vou falar, que você precise das 10 horas que você está trabalhando hoje. Eu duvido que você precise, talvez, das 6 horas que você está trabalhando hoje para fazer o que você tem que fazer. Para fazer o que tem que fazer, tá? Não é para fazer mais coisa. Com o que você faz hoje, se você se concentrar, você diminui aí uns 30, 40% da sua energia e do seu tempo. E sabe onde que isso mudou na nossa vida? O homem primitivo, ele tinha únicas duas funções: prover e não morrer. Ele só tinha que matar ou morrer. Então, o homem primitivo, o que que ele fazia? Pegava a sua lança, uga, 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 vamos matar mamute, uga. E ele saía para caçar. O foco dele era prover. Sim ou não? Estudou um pouquinho aí de antropologia. Nem sei se eu falei certo a palavra que é do que estuda, mas é isso aí. E aí, sabe o que acontece? No meio do caminho, ele estava indo caçar e de repente apareceu o tigre dente de sabre na frente dele. E aí, ao invés dele caçar, ele virou a caça. O que que ele tem que fazer? Fugir, fugir, fugir. Antes de prover, eu preciso sobreviver. Aí o que que aconteceu? Ele perdeu o foco da caça e ele teve que agir pela necessidade da sobrevivência. E olha só que interessante, passaram-se milhares de anos e a gente estabelece um foco para nós, mas daqui a pouco aparece uma necessidade mais interessante, eu perco aquele foco inicial, vou trazer aqui uma execução para saciar essa necessidade, e depois eu já esqueci do que eu estava fazendo antes. Não é mais uma prioridade para mim. Então, nós herdamos do homem primitivo essa quebra do foco. Fala comigo onde você está. Distrações. Gente, a tua energia está indo para a distração. O teu tempo está indo na distração. Experimenta trabalhar semana que vem
apagando, descarta o aplicativo do Instagram, meio período do seu dia. Experimenta trabalhar com o teu WhatsApp no modo offline. E eu faço muito isso aqui, ó. Eu coloco o WhatsApp no offline e começo a responder todo mundo. Blá, 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 e dou um tempo, vou fazer outras coisas. Aí daqui a pouco eu abro o WhatsApp, mensagens. Por quê? O que que acontece? Você está aqui, chega a notificação, acabou teu foco. Você fica curioso. E essa ação, a gente é refém de um negócio chamado dopamina. Chegou a notificação, esquece, você não vai resistir. Você vai ficar pensando. E se é um WhatsApp de uma situação que já estava delicada, de uma pessoa meio difícil, você já vai gerar o sofrimento por antecipação. Se é uma mensagem do teu líder, então, e você está meio devendo para ele, lascou. Você vai parar tudo e vai ler, às vezes, uma mensagem que não tinha nada a ver. Exatamente. Você responde e fica esperando a pessoa responder. Então, assim, cara, eu quero encorajar você agora, pelos próximos 2 minutos, escrever quais são as distrações do seu dia. Você sabe quais são. Você sabe as que estão te roubando tempo. Você sabe que aquilo que você ia fazer por 30 segundos, daqui a pouco você fez por meia hora. E sabe o que é o mais doido? Muito provável, existe um ambiente que já está viciado nessa ação de distração. Provavelmente você senta no mesmo lugar para passar o mesmo tempo fazendo alguma coisa. Sabe como eu descobri isso? Eu chegava em casa cansado à noite, lá naquela fase com a Priscila, e eu descobri que quando eu sentava no sofá, eu começava a pensar em algumas coisas à noite. E aí daqui a pouco aquilo já tinha tomado um sentimento dentro de mim. E assim, vamos supor, queria dormir às 10 horas da noite. Eu ficava me envolvendo com aquilo, e quando eu percebia, 11h30, meia-noite, e eu estava vidrado em algo que eu não estava descansando, eu não estava relaxando, não estava agregando conteúdo na minha vida. Aí daqui a pouco eu olhava e falava, caraca, já meia-noite. Pum, descarga de cortisol. Cortisol, hormônio do estresse. Como é que você vai dormir com o hormônio do estresse? Tô falando do meu exemplo. Aí eu comecei a entender, eu falei, não vou ligar mais a TV quando eu chegar em casa. Tinha dias que eu chegava doido para assistir a TV, só que eu não sabia onde eu tinha guardado o controle de propósito. Aí eu dificultava a ação de sentar e, pum, ligar, não assistia TV, comia alguma coisa, tomava banho, 10 horas da noite estava na cama. Sensação de vitória. Chegou o momento, se você perceber, eu postei uma foto com o Joseph ontem. No lugar da TV da minha casa tem um quadro. Faz meses que a gente tirou a TV de casa. Posso estar sendo radical? Posso. Mas o meu filho que estava viciado em dopamina, hoje tem uma outra vida. Ele acordava, a primeira coisa, TV, 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 TV. 80% das brigas que a gente tinha com ele era porque ele queria assistir TV. Ele estava viciado naquilo. Hoje, na sala, a gente construiu uma cidade do Hot Wheels. E eu ressignifiquei o ambiente. Ele não me pede TV tem uns 30 dias. Em compensação, papai, vamos batalhar, não sei o quê, porrada, e não sei o quê. Mas por quê? Você não vai vencer sozinho o ambiente que está corrompido. Você precisa mudar o ambiente. Tem coisa, você não vai vencer a tua reeducação alimentar comprando chocolate e abastecendo a tua despensa. Tá fazendo sentido isso aqui, pessoal? Então, não gaste energia mental com aquilo que é mais difícil de você vencer. Elimina aquilo. Tira de perto de você. Cria um ambiente limpo. Recicla o ambiente. Outra coisa, teve uma temporada agora que eu chegava.
E eu deitava no sofá para ver, para ficar rolando no Instagram. Falei, os meninos estão dormindo, a Pri tá dormindo, eu vou ficar aqui meia horinha. Quando eu percebi, a gente dava 1 hora. Sabe o que que eu faço? Eu termino o expediente do trabalho ali do escritório, eu apago o aplicativo do Instagram. Gente, eu chego em casa me mordendo. Eu tô falando sério. Tipo assim, ó, preciso distrair a cabeça. Sabe o que eu coloquei no lugar? Meditação. E é uma meditação que a mulher indica, ela fala assim, ó, escuta isso aqui enquanto tá dormindo, para entrar no teu subconsciente. Aí eu deixo lá, é 1 hora. Gente, dá 10 minutos, meu nível de serotonina já tá tão alto que eu só, pum, apago. Batata, os dias que eu não apago o aplicativo do Instagram, deixa eu ver se eu apaguei agora, inclusive. Os dias que eu não apago, ó, não tinha apagado. Remover aplicativo. Eu chego em casa e eu quero. Então começa a eliminar aquilo que te corrompe. Você não precisa ficar batalhando contra. Elimina. Faz isso por um mês na sua vida e depois você me agradece. Beleza? Galera, alguém quer compartilhar alguma coisa? Deixar aqui um tempinho de processamento. Meu Deus, eu falei que era meia hora. Gente, falei muito hoje, desculpa. Vamos lá, quais as fichas que caíram para vocês hoje? Eu vou começar então comentando. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tudo certinho? Nossa, essa mentoria assim foi sensacional. Hoje eu tô aqui com a cabeça borbulhando. Uma coisa que você falou sobre a comparação, sobre a inspiração. Eu ia fazer essa pergunta antes mesmo de você falar, aí você falou, você respondeu na hora, né? Porque realmente, às vezes você pensa, eu preciso me inspirar em pessoas. Só que existe um problema quando você só olha para os resultados, mas quando você olha para o processo que a pessoa viveu, aí sim você está se inspirando. Então, eu achei sensacional. E isso que você falou sobre eliminar as distrações, às vezes a gente se sabota muito. A gente pensa assim, tá muito cedo para eu ir dormir agora. Mas aí você vê o tempo, o que você fez até a hora de você ir dormir foi nada. Você só perdeu tempo. Então, era muito melhor você ter ido dormir. Perfeito, Marco. Perfeito, Marco. Ótimo. Essa é a parada. E aí, só uma coisa que eu queria ter falado e esqueci, e você, que agora tem a ver com comunicação. Última coisa que eu estava esquecendo e é muito importante. Cuidado com a linguagem que você traz para aquilo que você está vivendo. A forma que você fala aquilo que você está vivendo traz poder para muita coisa que não merece na sua vida. Quando você termina o dia comunicando que está cansado, como é que você vai para tua cama? Agora, você está cansado ou você teve um dia cheio de resultado? A gente fica querendo ser mais forte do que nossas fraquezas. É isso. E, tipo, cara, a gente não precisa romantizar, uma vida hiper focada em não sei o quê. Não, faz menos para ter mais. Foca em você para ter mais. Você é a matéria-prima de qualquer resultado que você vai ter na sua vida. Escreve isso. Você é matéria-prima de qualquer resultado que você vai ter na sua vida. E aí, linguagem, que eu vou falar? Chegou agora, 10 horas da noite. Eu posso chegar em casa e falar, nossa, estou exausto. Pô, minha primeira agenda do dia foi 6 da manhã, tava 8 graus, nananã, passei o dia trabalhando 10 horas, finalizamos a mentoria. Caraca, que cansado, tô quebrado hoje. Pô, que desgraça de vida para se viver, não é mesmo? Agora eu posso falar, cara, comecei impactando a vida de 10 pessoas hoje de manhã, num primeiro encontro. Passei o dia resolvendo coisas que eu precisava da minha vida, trazendo solução para minha empresa. Finalizei o dia com a mentoria, destravando a cabeça do Marco. Cara, amanhã eu quero mais disso. Porque a gente precisa entender o efeito químico no cérebro. Eu preciso entender os lugares que eu estou me colocando com aquilo que eu estou comunicando. E aí, até esse ponto que a Rê trouxe aqui para a gente fica querendo ser mais forte do que as nossas fraquezas. Cara, sabe como você mata isso?
fortalecendo as suas fortalecendo suas fortalezas, eu ia falar, mas não é isso. O que é contrário de fraqueza? E suas forças. Fortalece as suas forças. Se você tem um talento, pega esse talento, gente, e gasta ele até o ponto que Deus vai virar para você e falar assim: pelo amor de Deus, deixa eu multiplicar isso em você. Pega a tua força e aplica ela. Então não olha para a fraqueza. A fraqueza é só uma condição. Vamos lá, deixa eu ouvir mais vocês. Sério? Ô, Poliana, você fala tanto nos áudios, me manda aqueles áudios de minutos, agora que você tem o microfone aberto, você não vai falar. Ah, eu vou falar então, só porque é por livre e espontânea vontade. Tô brincando. Eu achei que eu precisava ouvir isso que você ouviu, reforça muita coisa do processo que eu tô vivendo com Deus, que é também tudo que eu falo nos áudios e mando nos recadinhos do treino. Acho que uma coisa que você me falou que foi despretensiosa, mas que você comentou sobre uma vitória sua, né, que é o seu livro, que você disse que está saindo do papel. E e de você fazer aquilo que você faz bem. E uma das coisas que eu tinha comentado com você é que eu tenho dois livros que eu estou terminando, que faz 2 anos que falta tá terminando, entendeu? Tipo, dois livros que eu tenho para terminar, que faz 2 anos que está terminando. E por que eu não terminei ainda? Porque sempre, não tem tempo. Não é que não tem tempo, é que você não priorizou, né? Procrastinou outras coisas. Então, o fato de você ter compartilhado isso, óbvio, além de todas as outras coisas que você falou, mas isso foi uma coisa muito chave para mim, para dizer assim, ó, faz o que eu te fiz para fazer. Você, o que é que você faz bem, minha filha? Além de alguma coisa que você faz bem, você escreve e eu te dei o assunto, eu te dei a inspiração, e aí você não está cumprindo aquilo que você precisa cumprir. Mas não é uma pressão assim de comparação, entendeu? Sim. É uma pressão no sentido de que, cara, eu não posso também botar tudo na conta de Deus e dizer assim, tudo é no tempo de Deus, se eu posso agir no tempo de Deus e não deixar o tempo de Deus passar, porque aí são outras coisas diferentes. Às vezes a gente, por desculpa daquilo que a gente tem preguiça de fazer, que é uma palavra que você fica me brincando comigo, que uma mulher do meu garbo não é para usar essa palavra, então nessa desculpa a gente acaba também atrasando algumas coisas que a gente não precisa atrasar, né? E a gente perde o Kairos porque a gente tá tão focado no cronos de outras coisas que a gente não tá sabendo discernir qual que é a temporada. Que é essa temporada de agora. Pronto, então, para mim, isso foi muito importante. Muito bom. Muito bom. Gente, isso aqui é muito importante. A gente não precisa romantizar a superação, tá? É pancada, a gente sabe. Mas você precisa olhar para você. Você precisa dar espaço na sua vida para você. E aí, a Poli compartilhou aqui, né, sobre deixar na mão de Deus isso aqui. Cara, tem coisa que ele já falou com você, tem coisa que ele já liberou para você, tem coisa que ele já delegou para você. Então, tipo assim, cara, vamos lá. E uma coisa que eu amo ouvir do Teófilo, é tipo assim, eu acordo todos os dias desesperado, porque eu tenho pelo menos, aliás, ele fala, eu tenho no máximo 40 anos para executar o que Deus me chamou para executar. E ele acorda todo dia desesperado. Tipo assim, cara, eu preciso fazer, tá claro. Então, tipo assim, ele não precisa de uma motivação externa, que ele já sabe dentro quem ele é. Ele já sabe, ele já tem o objetivo claro dele. O que que ele faz? Elimina as distrações. A gente precisa ir para esse lugar. E assim, não é bonito, não é legal aquela agenda que você não tem tempo para um café com um amigo. Não é bonito, não é legal. Você, nossa, tá tão corrido que eu nem consegui treinar hoje. Isso não é romântico, galera.
Isso é um papo de pessoas que mais cedo ou mais tarde vão se quebrar feio na vida. Então, deixa eu te falar, altera esses processos. Você precisa criar uma agenda funcional para você. O que que te faz bem? E aí, óbvio, entenda, é executável. Não vai colocar lá que você vai treinar 2 horas por dia, 7 vezes por semana, porque você sabe que talvez não é executável para você agora. Mas 30 minutos, 5 vezes por semana é o que você tem para fazer. Vai para cima. Beleza, a Fabi trouxe aqui pra gente, vamos ver. Fabi estava hoje de manhã lá. O tanto que eu tô orgulhosa de mim hoje por ter acordado cedo para treinar. E é algo que eu queria já há muito tempo, ser disciplinada nisso. Organizar melhor meu tempo. Obrigado por esse confronto. É isso. E sabe o que é o pior? A gente está trocando essa sensação incrível da conquista pela sensação deplorável da frustração, tá? Então, pessoal, aproveita aí o teu tempo, o teu feriado, revisa, recicla. E assim, estabelece um padrão para você. Tudo bem, guerreiro, eu quero, esse é o ano que eu vou destravar a minha carreira. Eu vou te ajudar como Holy Flow, a gente está aqui para isso. Mas se vocês não pegaram o testemunho que liberou lá no grupo agora há pouco, do Herculano, lê aquele testemunho. Você vai entender do que eu estou falando. Eu investi 2 anos na vida daquela pessoa. E eu sei que se precisasse investir mais 3, a gente estaria junto e as coisas. E é para isso que a gente está aqui, para investir na sua vida. Só que você precisa deixar. Beleza? Galera, muito obrigado por esse tempo. É precioso a gente estar aqui junto. Eu gosto disso. Vocês sabem que esse também não é o único canal. Vocês têm acesso a gente no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, tudo isso. Então, a gente está sempre aberto para ouvir vocês. Eu estou aqui hoje falar um pouco do time, né? Eu estou com a Ju, estou com o Lucas, a Nick está aqui também. Eles fazem parte do time de treinadores. A Carol é a nossa Customer Experience. Então, ela tem trazido muito essa conexão do Holy Flow com vocês, coisas que a gente que ficava mais no operacional não conseguia olhar com tanto carinho. Então, a Carol, você vê, ela trouxe uma aproximação bem legal. Então, eu preciso que vocês aproveitem disso também. E nós estamos olhando o tempo todo para como nós podemos melhorar a funcionalidade do nosso produto, mas muito além da funcionalidade do nosso produto é o nosso relacionamento, né? A gente acredita que aqui no Holy Flow a maioria de vocês não comprou um treino por aplicativo, vocês compraram um relacionamento com pessoas que vão ajudar vocês a irem mais longe nos seus objetivos. E justamente por isso, nós precisamos, como Holy Flow, ter a clareza se aquilo que nós estamos fazendo e entregando hoje é compatível com a tua expectativa. E aí, para isso, nós vamos liberar agora, aqui no chat, o nosso Pix. Tô brincando, né, não? É um link. É um link de uma pesquisa de satisfação. E, boa, a Carol já mandou aqui. São respostas anônimas, tá? Então, ninguém vai te perseguir depois das tuas respostas. Só cuidado para não usar palavras abreviadas que você manda para o seu treinador, porque aí você vai se denunciar. Escreva o português correto. A gente agradece por isso também. É, E entendam que todos nós aqui, todo o nosso time, os 22 colaboradores do Holy Flow, todos nós temos o nosso coração tratado. Então, quando você trouxer o teu feedback, tá tudo bem, fale a verdade, seja honesto. A gente não vai ficar ofendido de ouvir que alguma coisa que está acontecendo não está satisfatória para você. Essa é a oportunidade que nós temos de crescer e que você tem também de ser impactado por algo melhor.
Então, nós estamos muito disponíveis para melhorar agora. A gente quer muito viver isso. O Role Flow passou da fase da sobrevivência, agora a gente está naquela fase da manutenção para o crescimento. Então, a gente precisa do seu feedback. Beleza? Beleza. Muito bom. Pessoal, Carol entra em contato no grupo falar da nossa próxima. Se vocês quiserem, a gente pode dar sequência naquela votação sobre os outros temas que já foram liberados lá. É, Uau! Eu vou falando das coisas, galera, e vai chegando uns negócios aqui que é muito doido, gente. Eu não sei vocês, mas eu não consigo mais voltar para o lugar que eu estava ontem. Eu não consigo. E eu queria encorajar vocês a viver assim. Agora eu preciso desligar, que eu tenho que ir para casa, e eu estou longe de casa. é, E, gente, entenda uma coisa. Ó, Lucinho de óculos, Lucinho. Deixa eu ver você. Olha aqui. Deixa eu te ver. Tá no fone. Dá um Ah, oi. e aí, cara? Galera, de coração, a gente não está aqui para perder o nosso tempo. E existe uma geração esperando a nossa manifestação para eles serem destravados e potencializados. Então, eu conto com vocês para a gente exercer esse chamado juntos. Nós temos a comissão do ID, nós somos resposta de oração. Às vezes você só se colocar à disposição de fazer aquilo que tem que ser feito já é um impacto. Talvez você está esperando uma grande revelação para você trazer mais essência para a tua existência, quando na verdade muitas vezes é só você permanecer naquele lugar que você se comprometeu a estar. Tá bom? Amanhã, feriado, você tem mais tempo. O convite aqui está aberto. Eu vou estar lá com o Lucas em Campinas a partir das 8h30. O Marco vai estar lá também. Vambora. Caso a agenda de você esteja livre e você queira ter esse tempo de família treinando, a gente vai estar lá. É, Carol, esqueci alguma coisa? Não? Muito obrigado por esse tempo. Um ótimo feriado para vocês. Agora, eu gosto dessa musiquinha.